Novo contrato assinado no São Paulo Futebol Clube, coisa maravilhosa. O tricolor paulista que faz uma reformulação gigantesca, começando na parte estrutural do seu time. Além dessa renovação contratual que vai chacoalhar os ânimos dos torcedores são paulinos, o São Paulo também negocia com o novo homem forte do futebol, o manager. Estou falando de um cara do estilo do Leonardo mesmo. Talvez o Rafinha, vem comigo que nós vamos contar tudo o que está rolando no São Paulo Futebol Clube hoje. Falar também sobre o Kevin Zenon e um fenômeno do São Paulo Futebol Clube que faz uma partida clamorosa, dá uma assistência e também mexe com o futuro do São Paulo Futebol Clube, se valorizando e sendo um jogador extraordinário. Jogador do São Paulo toma uma decisão e ele que toma a decisão e decide se joga ou não de agora em diante, inclusive no próximo jogo. O Jonathan Calleri, depois de fazer 2 gols, acaba pedindo desculpa, escancarando um problema dentro do São Paulo, e o técnico Hernan Crespo mais cobrado do que nunca. São muitas notícias do São Paulo Futebol Clube que eu atualizarei aqui agora. Vamos lá, é o vídeo mais completo que você vai ver aqui hoje. Então chega nesse likeão aí para dar aquela moralzaça no vídeo e vem comigo, faça parte desse time, essa família que só cresce. Eu vou ficar muito orgulhoso de ter você por aqui, beleza? Então, vamos lá, olha só. O São Paulo Futebol Clube, ele assina uma renovação contratual com o Alan Barcelos, o fenômeno, o Tele Santana da equipe de base, o cara que tudo sabe, o cara que conseguiu fazer uma safra brilhante, incrível, campeão da Copa do Brasil Sub-20 e também campeão da Copinha, com o Lucas Ferreira, Matheus Alves, Rian Francisco, Hugo, todo mundo aí. O São Paulo Futebol Clube de Alan Barcelos, ele ganha tudo, ele é um fenômeno treinando a equipe de base. Depois de vender toda a equipe de base que Júlio Casares e companhia incompetente venderam, muitos disseram que o São Paulo ficaria sem a equipe de base, sem uma nova safra para poder vender. Alan Barcelos entra em cena, lança Mike, Nicolas, ele lança o Hugo, tem Negruti, ele lança Rian Francisco, ele lança agora o Luca, ele lança também Pedro Ferreira. O cara não tem freio, o cara não tem pausa. Tem Matheus Ferreira, tem Journey, tem muitos, tem o TT, tem muito cara bom de bola, e esse Igor Felisberto e esse Alan Barcelos é o pivô disso. Alan Barcelos é o grande responsável pelo futuro do São Paulo Futebol Clube. O futuro do São Paulo Futebol Clube, apesar de a gente contar com o Lucas, com o Calleri, com o Marcos Antônio, não são caras que vêm para render dinheiro pro São Paulo. Eles vêm render futebol. Render dinheiro é a equipe de base. O São Paulo vai tirar o pé da lama fazendo vendas extraordinárias da equipe de base. O São Paulo esteve agora aí com o Júlio Casares por 5 anos, despedaçando a base, desvalorizando, fazendo um processo ali de drenagem do sangue, do espírito do São Paulo, talvez para tentar desvalorizar e vender como uma SAF barata. Não dá para entender o que o Júlio Casares queria fazendo o que fez com a base. Agora, Casares desapareceu, sumiu, renunciou, não está mais lá. A equipe de base ser valorizada agora é a melhor coisa que pode ter. E vendo Alan Barcelos sendo valorizado no São Paulo, é uma tacada certa do presidente Harry Masses. O presidente viu equipes da Série A, preste bem atenção, equipes da Série A estavam de olho no técnico Alan Barcelos para levar ele para ser técnico de time grande por aí. O presidente novo do São Paulo, que não é mais interino, agora é efetivo, Harry Masses, ele chega e ele renova o contrato com quem tem que renovar. Agora o São Paulo tem o seu futuro garantido. Basta voltar a fazer vendas de respeito, basta voltar a fazer o que o São Paulo sempre fez, que eram as melhores vendas do futebol brasileiro. A coisa fica muito top. Parabéns, Harry Masses, mas principalmente parabéns a você, Alan Barcelos. Não recebe elogios à toa, não recebe elogios sem merecer, merece tudo, merece demais, é o cara sim. Continuando nessa linha positiva, notícia exclusiva do blog do São Paulo,
O São Paulo Futebol Clube está negociando o homem forte do futebol, aquele manager, aquele cara que vai ser realmente a ponte, diretoria, elenco, jogadores, técnico, vai fazer todo aquele meio de campo, a figura que trabalha o futebol para não deixar a peteca cair. Muitos rumores de que pode ser o Leonardo, outro nome forte também seria o Rafinha. Eles querem um nome que, segundo o blog, a notícia é o primeiro nome da lista, ele agrada demais o torcedor, só que ele não vazou o nome, vou ficar de olho quando sair lá, eu trago pra vocês aqui e nós vamos torcer muito para que seja realmente uma figura brilhante, uma figura do ramo, que tenha know-how para poder ser essa ponte, não deixar elenco versus Crespo, versus diretoria, versus torcida, não, tem que ser todo mundo junto, todos nós juntos para levar o São Paulo para a primeira prateleira do futebol, que é de onde o São Paulo jamais deveria ter saído. E continuando com boas notícias, e por falar em Alan Barcelos, ontem Pedro Ferreira, o fenômeno, o novo Álvaro Recoba, o meia craque da equipe de base do São Paulo, que não está mais com a equipe sub-20, ele está com os profissionais. Ele entra em campo e ele dá uma assistência pro Caleri, algo de cinema, algo cinematográfico, sabe aquela máxima de o meio campo é o lugar dos craques? É mesmo. Pedro Ferreira entra, dá uma assistência absurda pro Caleri, depois o Caleri acaba fazendo um segundo gol. O Caleri, ele não consegue fazer o hat-trick, ele não consegue fazer os 3 e ele se desculpa por isso. O Ferreirinha colocou ele na cara do gol, ele perdeu um gol, desperdiçou uma chance enorme, mas fez outros 2. Se nós temos que cobrar de alguém aqui hoje, é do técnico Hernan Crespo, jamais do Caleri. Pedro Ferreira, o fenômeno da base, já teve o seu contrato renovado, é jogador do São Paulo Futebol Clube até perder de vista, e o São Paulo tem sim que valorizar. Multa na casa dos 500 milhões de reais, o São Paulo tem vendido jogadores com multa de 500 por 30, 40, ainda bem que o pesadelo Júlio Casares acabou. O presidente Júlio Casares, o pior pesadelo da história do São Paulo, da vida dos São Paulinos, foi embora. Desaparece como um dia nunca se tivesse existido. O São Paulo agora vai ter que vender a base melhor, cada vez melhor e valorizando. Então, Pedro Ferreira pode ser vendido amanhã ou depois, é claro que pode, por 200 milhões no mínimo. São Paulo tem que tirar o pé da lama, vendendo um jogador craque, genial como ele tem agora. Então tem tudo muito bem sim. O Ferreirinha, ele faz uma partida que dá o que falar, né? Dá assistências, perde muitos gols, chuta muitas bolas pro alto, mas a verdade é que o Ferreirinha tá totalmente sobrecarregado. Na falta de padrão tático do Crespo, o Ferreirinha é o jogador que tem a obrigação de driblar 3, 4 cada vez que ele for fazer uma jogada qualquer. Ontem, o chute estava muito fraco, mas a assistência que ele dá pro Caleri, o Caleri desperdiça o gol, sai pedindo desculpas. Caleri, esqueça pedir desculpa por causa disso, porque você fez outros 2 gols. E o Ferreirinha, o Crespo tem que repensar a posição de Tapia e também de Luciano no time do São Paulo, porque Ferreirinha com Caleri pode ser o encaixe fino que o São Paulo está precisando para agora. Ferreirinha, Caleri, Pedro Ferreira e Lucas Moura. Será que tem time? Será que tem a genialidade de Pedro Ferreira? Tem o drible aprimorado de Lucas Moura, que não recuperou a forma ainda? Tem a velocidade com drible incrível do Ferreirinha? Tem o goleador Caleri, o monstro sagrado da área. O São Paulo tem tudo para reforçar e retomar o time agora. Danielzinho e Marcos Antônio formam uma dupla de volantes clamorosa, esplêndida, formidável. O Crespo não está sabendo montar. O Crespo está sendo cobrado. Tem gente da mídia pedindo a demissão do técnico Hernan Crespo, que balança no cargo e azar o dele. Se for demitido, não tem problema. Hoje merece, porque não faz um trabalho bom de jeito nenhum. Todos os jogadores perdidos, todos os jogadores do São Paulo se matando, se desdobrando para jogar. Então o Crespo, ele não está merecendo elogios mesmo. Ontem uma escalação de 2 primeiros volantes bizarra, tem Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho, que são segundos volantes. Por que ele não colocou nenhum dos 3? Ah, ele tá poupando. Colocasse um. Jogue com o primeiro volante e com o segundo volante juntos. Não tem porquê, não tem lógica nenhuma você usar 2 segundos volantes num jogo e 2 primeiros volantes no outro. O São Paulo tá perdido nas mãos do Crespo, não sabe o que fazer. Ele tinha ontem Ferrarese, Sabino, que são zagueiros reservas de Arboleda e Alan Franco. Ele opta por colocar Tolói, o aposentado Tolói, que nunca foi bom, agora tá velho.
trouxe pra cima o time da Portuguesa. Coloca Cédric Soares junto com o Tolói. Não tomar gol é por milagre. O milagre não aconteceu, tomou 3 gols. O que é normal, o Crespo não está sabendo fazer. Só na cabeça do Crespo que pode Negrutti e Pablo Maia jogarem juntos. Era Negrutti e um segundo volante. Era Pablo Maia e um segundo volante. Você tem Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho, por que não coloca um segundo volante? Não está sabendo fazer. Todo mundo lembra que Pintado era primeiro volante e Toninho Cerezo era segundo volante. Todo mundo lembra que Josué era primeiro volante e Mineiro segundo volante. O Crespo não tem essa diferença. Ele não diferencia o jogador que sabe sair mais do que o outro. Ele fica nesse chove não molha, sempre com desculpas esfarrapadas. Meu trabalho agora é colocar o carro na pista. Que carro na pista? O São Paulo tá pronto, amigão. Tem quase ninguém no departamento médico. Então, o que tá faltando pro São Paulo hoje é técnico. Técnico, sim, está faltando. Os erros de Cédric, de Tolói, sabe? A péssima fase do Lucas Moura, você pode recuperar tudo isso aí com padrão tático e colocando jogadores da reserva. Com certeza pode, até porque Portuguesa, Mirassol, ninguém tem um Lucas Moura lá não, tá? Ninguém tem um Ferrarese na zaga reserva não. O São Paulo tem time, o Crespo não sabe fazer mesmo. E aí quando o Crespo é perguntado sobre o Lucas Moura para jogar no próximo jogo contra o Palmeiras, o Lucas Moura que reclamou de gramado sintético, gramado de plástico, e lá no Allianz Parque, né, o abatedouro lá do Palmeiras, lá realmente é um gramado sintético, e o Lucas Moura se machucou lá. Aí o Crespo é perguntado se o Lucas Moura vai jogar ou não. O Crespo ele coloca que o Lucas Moura que vai decidir. Depende do Lucas Moura. Ele vai conversar com o Crespo e ele vai dizer se ele quer ou não. Neste ponto eu dou razão pro Crespo. Pode parecer aqui uma falta de comando, pode parecer que o Lucas manda mais que o Crespo, essas coisas que pode ser um burburinho, um zum midiático para colocar problemas. Neste ponto não vejo problema. Tá claro que é o Crespo que manda na escalação do São Paulo, até porque se fosse outra pessoa não estaria tão ruim, né? Então o Crespo ele manda realmente na escalação do São Paulo e o Lucas Moura é o tipo de cara que o Crespo tá colocando ele num patamar diferenciado. Então o Crespo sabe que tem um jogador diferenciado, não está tratando ele como ele trata, por exemplo, os caras da base. Ele tá tratando o Lucas com o devido respeito que o Lucas merece, e se o Lucas estiver em forma, o Crespo vai permitir que o Lucas escolha jogar ou não. Acho que tem que ter os líderes do elenco, sim. Esse tipo de atitude eu gosto. Se o Lucas Moura jogar estando sem ritmo, a torcida sabe, o Crespo sabe. Se ele estiver com ritmo, nós dependemos demais do Lucas Moura para bater de frente com quem tem Arrascaeta, com quem tem Gustavo Scarpa, com quem tem Rodrigo Garro. Nós temos que ter o Lucas Moura no auge do auge, justamente para o Lucas Moura conseguir colocar o São Paulo num patamar diferente. O São Paulo tem uma Copa do Brasil para disputar, o São Paulo tem um Paulista para ganhar, o São Paulo tem uma Sul-Americana para ganhar e voltar para a Libertadores ano que vem. Existe um Campeonato Brasileiro de 38 rodadas que começa semana que vem, que o São Paulo depende inteiramente do Lucas Moura, pro bem ou pro mal, para tentar uma vaga de Libertadores, um título ou para não cair. Então é importantíssimo ter esse tipo de jogador aí que faz a diferença de verdade e vai ser muito importante. O Crespo ele tem que parar com desculpas, essa que é a verdade, né? O Crespo pelo menos ele acertou em 2 caras aí. Ele pediu 2 jogadores por diretoria do São Paulo, um deles é o Julian Fernandes, que eu não vou falar sobre ele aqui agora. O São Paulo fez uma proposta pro New York City, jogador de 21 anos, que o São Paulo está esperando o posicionamento do jogador. E o outro jogador é o Kevin Zenon. Kevin Zenon, meia do Boca Juniors, que tem 24 anos. É um jogador muito interessante de ver, é bom de bola. O Boca Juniors ele está tentando realmente vender o Kevin Zenon. Tem time da Europa interessado no futebol do cara, só que hoje a informação que eu tenho é que o Kevin Zenon ele bateu o pé e falou: quero ir para o São Paulo sim, eu quero ir para o Tricolor Paulista. Então um time da Espanha, ele seria um time que estava praticamente fechado com o Kevin Zenon, e aí o jogador ele falou que não quer ele quer ir pro São Paulo. O São Paulo, ele não tá fazendo proposta com dinheiro pra ninguém, né? Tá sendo comum ver o São Paulo vendendo um cara igual o Rodriguinho, desvalorizadaço, vendendo como uma pichincha, não chega a 18 milhões de reais. Ele pega o Alisson, que quer ele para o Corinthians, esse eu tô torcendo que vá, mas ele pega o Alisson e também é um cara que custa 1 milhão, é o papinho mole do Alisson, não acredito em nada. Você acredita que o São Paulo pediu 1 milhão pro Corinthians? Falou, quero 1
1 milhão é um valor simbólico pro futebol. Isso é ridículo. Né? Um cara igual o Lucas Moura ganha 1,5 milhão, nós vamos acreditar que o jogador igual o Alisson, pra ele ir embora, o São Paulo quer 1 milhão. Nossa, 1 milhão vai resolver o quê? Um time que deve 1 bi. O que 1 milhão resolve? Então eu vou mandar um cara pro rival, um cara campeão da Copa do Brasil, eu tô mandando ele pro Corinthians, eu quero 1 milhão. Aí você fala, não, essa história tá mal contada. Quando você vai até o Corinthians, os caras de lá têm a pachorra de falar que 1 milhão é caro, que eles não têm 1 milhão. Você vê os valores do Memphis Depay, chega a custar, quando tem título, até 6 milhões mensais. 6 milhões por mês. Aí você fala, peraí, o time, 6 milhões, ele não tem 1 milhão pra dar no Alisson, um jogador que o Dorival Júnior quer. Então a conversa do Alisson indo pro Corinthians, ele vai ir, tá? Ele vai sair do São Paulo, ele não é nem relacionado mais. Agora, não boto fé que o São Paulo pediu 1 milhão, não boto fé que o Corinthians não tem 1 milhão, não, nada disso pra mim faz sentido. Eu não sei ainda qual que é a artimanha, qual que é a manobrinha que esses caras estão fazendo, mas a história do Alisson ela é mal contada, muito mal contada mesmo, e tô torcendo pra que vá. Mas o Kevin Zenon é o tipo de jogador que ele chegando no time do São Paulo, ele não bate de frente com ninguém lá. Ele não tem as mesmas características do Lucas Moura e ele vai, tipo assim, pode hoje ocupar o espaço que o Pedro Ferreira está conquistando? Até pode. Pedro Ferreira, meia atacante da equipe de base, craque, genial, que já começa a botar as manguinhas de fora e fazer ótimas jogadas. Chega o Kevin Zenon pro time do São Paulo, o São Paulo com certeza venderia. Tem que ser valorizado, mas venderia um Pedro Ferreira. Agora, se não vier o Kevin Zenon, vai vender do mesmo jeito o Pedro Ferreira. Então não tem cabimento pensar, não traga o Kevin Zenon porque o Pedro Ferreira despontou pro futebol. Não, até porque Brasileirão junto com o Paulistão. Tem também Sul-Americana que começa logo em Copa do Brasil. Então tem muita competição. Lucas Moura não é meia, ele joga no meio campo, mas ele não é meia de criação. Kevin Zenon é e Pedro Ferreira também é. O São Paulo perdeu o Oscar e vendeu o Rodriguinho. Não tem meia e se trouxer um só, vai continuar faltando. Não adianta achar que vai ter um meia que vai jogar 80 partidas, vai levar o São Paulo a títulos e evitar rebaixamento. Um cara não faz. Então ter dois é fundamental. Eu vi também que Rian Francisco aparece nas fotos já do São Paulo Futebol Clube lá. Então, assim, está treinando, a fera está prestes a voltar e eu não vejo a hora. Mas lembrança honrosa para a partida magnífica, não tão técnica, mas magnífica que o Caleri faz. O homem dos gols voltou. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!